Romanos 1, versículo 3, 4 e 5. Nós fiquemos de pé para podermos acompanhar esta palavra e depois nos assentemos. Não sei se os irmãos já encontraram este versículo, este capítulo, Romanos 1, 3, 4, 5. Já encontrou mais aí? Pode ler para os irmãos. Romanos capítulo 1, Sim. verso 3. Assim. Acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Deus abençoe, amados irmãos. Podemos nos assentar. O Paulo, acerca de seu filho, né, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado filho de Deus em poder. Nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, ele é declarado filho de Deus, não porque nasceu de Deus, mas através do seu poder. Estamos juntos? Segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Os filhos de Deus, eles têm duas coisas: fé. E quando tem fé em Deus, ele é obediente a Ele. Estamos juntos? Ele é obediente. Em todos os tempos, as pessoas tinham que decidir se criam no que Deus, o Senhor, disse aos seus servos e no que eles proclamaram por sua ordem, ou se rejeitariam pela incredulidade. Uma escolha. Nessa escolha há duas opções que Deus coloca sobre os seus filhos. Ou nós vamos crer, ou vamos desobedecer. Estão vendo? O que os servos de Deus disseram? Se os apóstolos falaram a sua palavra, se os apóstolos pregaram o evangelho do Senhor Jesus Cristo, então, nós cremos o que eles falaram ou descremos? Duas opções. Ou cremos ou descremos. Você não pode crer e descrer ao mesmo tempo. Ou você é crente ou é descrente. Estamos vendo? Ou é crédulo ou és incrédulo. Não podemos ter duas coisas ao mesmo tempo. Isto é válido, ou assim diz o Senhor. O assim diz o Senhor é válido. Em verdade vos digo: quem receber aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. João 13, 20. Quem recebe aqueles que foi enviado pelo Senhor Jesus Cristo, então recebe ao próprio Senhor Jesus Cristo. Quem rejeita aquele que foi enviado com o Senhor Jesus Cristo para pregar e falar a sua palavra, para exortar o povo de Deus, então rejeita o próprio Deus. Estão percebendo? Agora, escuta, meus irmãos. Deus pode se arrepender de ter criado a humanidade. Deus pode se arrepender, ou pode ter arrependido por ter criado a humanidade.
Gênesis 6, 5 a 6. E viu o Senhor que a maldade dos homens se multiplicara sobre a terra, que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só continuamente, era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Deus pode ter arrependido por ter criado a humanidade por causa da dureza dos seus corações. O homem é a coisa mais complicada que Deus criou sobre a face da terra. É a coisa mais podre que existe. Porque os homens andam de acordo segundo os seus corações. O homem guia-se pelos seus pensamentos perversos. Não anda de acordo com a palavra de Deus. Poucos, mas somente os escolhidos é que andam de acordo com a palavra de Deus. Mas os verdadeiramente nascidos de Deus, eles reconhecem o seu erro. Eles reconhecem a sua incredulidade. Eles reconhecem a dureza do seu coração. Coração perverso. Mas aqueles que não são nascidos de novo são guiados de acordo com seus pensamentos carnais. Hoje esses pensamentos carnais só trazem desgraça e a destruição eterna na sua vida. Estão entendendo? Os filhos de Deus são obedientes. Independentemente se esta palavra não te satisfaz a ti, nós seguiremos assim mesmo. Estão entendendo? O incrédulo vê um pastor que está falando, não vê que é Deus no pastor. O incrédulo pensa que o pastor não quer que a minha vida vá à frente. O incrédulo pensa desta maneira, mas os verdadeiros filhos de Deus escutam o que o Espírito diz às igrejas através do seu servo. Estão entendendo? Então, é o momento de que a igreja de Cristo volte à verdadeira doutrina apostólica. Andar de acordo com a palavra, não de acordo com o que o mundo está dizendo. Ou quer se igualar às mulheres mundanas, quer se igualar aos homens mundanos. Isso mostra que o seu espírito é o espírito podre. Você não está de acordo com a palavra de Deus. Por isso que a tua vida é uma miséria. Nunca vai desenvolver. Sempre voltarás para trás, porque você é burro espiritual. Entenderam? Então, nós temos que ter a obediência da palavra. Quando temos uma fé verdadeira, então somos obedientes à palavra do Senhor. Entendeu? Então, escute. Às vezes você pode pensar que tem o dom, mas a tua vida não está de acordo com a palavra de Deus. E você, como Jesus incrédulo ou uma incrédula, pensando que o Espírito Santo está em ti, porque você tem dom. Escute, Deus pode ter arrependido por ter criado a humanidade. Escute, mas Ele não pode se arrepender de um chamado que se refere a um chamado. Lemos Romanos 11. Pois os dons e chamados de Deus são irrevogáveis. Quando Deus te dá um dom na sua vida, este dom, mesmo que você seja incrédulo, não é retirado de ti. Entendeu? A chuva quando cai, mesmo que o capim seja malandro como, ela continuará a crescer com aquela umidade. Deus não vai retirar esta parte molhada. Isso mostra que, às vezes você pode pensar que tens dom de visão, mas você continua a prostituir. Tens dom de ver coisas, mas você continua a prostituir, beber. Tudo isto. Mas o dom continua. Você pensa que tem Deus, demônio, meu filho, minha filha. Você é um demônio. Não diz que você é Satanás, você é um demônio. Deus não está em ti. Cada pessoa nas várias denominações e religiões tem algum tipo de fé. Até o diabo crê e estremece. Onde o diabo prega, as pessoas caem. Onde o diabo prega, as pessoas têm referências. Mas não significa que ele tem uma fé verdadeira. Tem uma fé falsificada. Entendeu? Tem uma fé
falsificada. Isso você encontra em Tiago 19. Mas no reino de Deus se trata sempre da fé naquilo que Deus geralmente disse e prometeu. O que Deus disse está na sua palavra. Estamos vendo, igreja? O que Deus disse está na sua palavra. Agora, o que é pecado original? É a incredulidade. A incredulidade é o primeiro pecado que teve a sua origem no jardim do Éden. Quando a Eva caiu no pecado, primeiro ela tinha que ter a incredulidade. Quando nós chegamos ao pecado, é porque primeiro fomos incrédulos. Quando a incredulidade entra em ti, tudo o que você faz não tem validade bíblica. Até pode chorar hoje, pode gritar hoje. Como eu disse, as lágrimas, os crocodilos também tinham lágrimas, mas nunca muda a sua natureza. Você também pode tirar a sua lágrima, mas nunca mudará a sua natureza. Se você é um fanático, é um fanático. Estão entendendo? Seja um fanático, é um fanático. Escute. O irmão Mariana enfatizou rapidamente: perdoa-nos o pecado. Perdoa-nos o pecado da incredulidade, o qual é o pecado original. Irreal, o pecado. Oh Deus, nos ajude nesta noite, vamos falar amanhã, ser fiéis e crer. Deus deve nos ajudar nesta manhã, sermos fiéis e crer verdadeiramente. Deixe-me mostrar numa desculpa. Quando o diabo encontrou pela primeira vez a Jesus Cristo, ele tinha dúvida em relação a ele. Dúvida é sempre do diabo. Será que sou proibido mesmo eu alterar isto na minha cabeça? Mas por que a nossa igreja somente prova e as outras não? Esta dúvida é do diabo. Se a Bíblia diz não. Está entendendo? Nós não podemos duvidar o que as escrituras dizem. A nossa missão é de obedecer sim, sim, não, não. Estamos percebendo, igreja? Estão percebendo? Aí está. Assim é que veio o primeiro pecado. Não foi outro pecado, foi a dúvida. A incredulidade é o pecado original real. Não é adultério, não é fumar cigarro, não é embriaguez. São pecados. Esses são atributos e características da incredulidade. Quando você chega ao ponto de ser um vazio, um fumante, um adúltero, um pecador ou uma pecadora, significa que isso são atributos da sua incredulidade. Porque quem é crente na verdade não chega de fazer isto. Mas se você chega de fazer isto, é porque a incredulidade já estava dentro de si. Estão entendendo, igreja? Não me queriam vocês para eu voltar? Agora, são as características. Vocês fazem isto porque não creem. Se vocês forem realmente crentes, não farão estas coisas. Existe realmente somente um pecado, esta é a incredulidade. A Escritura diz: mas quem não crê será condenado. Vamos ver? Quem não crê será condenado. Diz as Escrituras. Vamos juntos? A incredulidade é o pecado original. Quem não crê crê a Deus, faz dele mentiroso. Romanos 3:4. Em Hebreus 3:12, lembra? Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e incrédulo, para se apartar do Deus vivo. Em nós não pode haver, ou haver, como diz, um coração incrédulo para se apartar de Deus. Quando o Espírito Santo não está em nós, nós cometemos tudo, somos levianos, fazemos tudo o que for necessário, toda sujeira, toda hipocrisia, toda idolatria está em cada um. Isso mostra que o Espírito Santo não está em nós. Enquanto eu for seu pastor, amado irmão, estou a te dizer, enquanto
continuar eu, pastor desta igreja, pregar esta verdadeira mensagem, a tua vida será uma desgraça se tu continuar com a incredulidade. Entendeu? Todo mundo vai evoluir, menos você. Pastor está amaldiçoado, cabe aquilo que você está entendendo no seu coração. Vamos juntos? Primeiro a fé, então a obediência, sobre o qual descansa o comprazer de Deus. E D, a vitória. A incredulidade é a derrota, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Está entendendo? Pela obediência de um, muitos são abençoados. Pela desobediência de um, muitos acabam caindo no erro. Há coisas que acontecem na igreja, nós assistimos. Estamos a cometer erro. Estão entendendo? Porque esse espírito vai pular de um irmão para um, vai pular de uma irmã para uma irmã. Nós temos que repreender esse espírito. Estão entendendo? O amor divino é o vínculo da perfeição. Gálatas 3:4. O comprazer de Deus tem que descansar sobre todos os que querem ser arrebatados. Assim como Enoque, que andou com Deus no começo, não no começo, mas sim o fim, será coroado. Ninguém é coroado no princípio, mas sim no final da carreira. Estão entendendo, igreja? Estão entendendo, igreja? O fim da carreira é aí onde vem a coroa da justiça. Então, ou obedecemos, ou desobedecemos aquilo. Estamos vendo, igreja? Oremos. Bendito Senhor Jesus Cristo. Nesta hora, mais uma vez, quero agradecer por esta oportunidade. Mude os nossos corações da incredulidade para ter o teu Espírito irrepreensível em nós. Abençoa cada um. Abençoa aquele que realmente se arrepende dos seus pecados e das suas atitudes. Senhor, nesta hora quero entregar esta igreja, essa audiência nas suas mãos. No precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Fecho